O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus respondeu, dizendo, percebendo a maldade deles, disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda e Jesus disse: E quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, penso que este final de semana, a reflexão que a igreja nos ajuda a fazer é a respeito do lugar de Deus em nossa vida. Porque se perguntarmos onde está Deus na nossa vida, evidentemente, todas as pessoas aqui, nós vamos dizer, Deus sempre está em primeiro lugar. Mas também quando nós olhamos para as nossas atitudes, olhamos para os nossos comportamentos, até mesmo para os nossos pensamentos, bem provável que esta frase, esta resposta que a gente dá, Deus ser o primeiro lugar, ter o primeiro lugar em nossa vida, não seja tanto condizente, então, com o nosso próprio testemunho. Infelizmente, nós temos esta característica de dizer algo e fazer outra coisa. Talvez por conta das nossas limitações, por conta dos nossos pecados, por conta de tantos condicionamentos, nós não somos capazes de viver plenamente aquilo que nós afirmamos. Isso também na história da salvação a gente vê muitas vezes, em diversos momentos, o povo de Deus fazendo justamente essa mesma realidade, tomando essa mesma. A profecia de Isaías, que nós ouvimos um trecho aqui, é um claro exemplo disso, porque o povo de Israel, aqui, neste momento que a profecia ela é proferida, eles estão exilados na Babilônia, mas observando os movimentos do império contra a Babilônia, que é o Império Persa. E o Império Persa, dominado pelo rei Ciro, nós ouvimos o rei Ciro aqui, está quase que a dominar a Babilônia. E há aí uma esperança de que então este povo exilado possa retornar à sua terra natal. E é isso de fato que vai acontecer, como nós já sabemos da história. Porque quando Ciro domina a Babilônia, e permite, por interesses, que os israelitas eles retornem à terra prometida. E daí vem o questionamento, não é? Se isso tudo acontece, se todos esses benefícios acontecem, por que acreditar no Deus Javé, que é o nosso Deus, sendo que esse nosso Deus Javé foi este que permitiu que a gente saísse das nossas terras e fosse então viver
peregrino numa outra terra distante. E o Deus do rei Ciro, que é o rei Marduk, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua religião, este é quem domina a Babilônia e nos permite voltar à nossa terra. Há esse questionamento, as pessoas começam a ficar então duvidosas com relação à ação de Deus no mundo. E daí a profecia, então por isso que aí a gente ouve um pedaço da profecia, a gente fala assim, olha, então agora dá para entender, fala assim, olha, é o Senhor mesmo que está dizendo para esse povo, e tentando convencê-lo de que não há outros deuses, mas eu mesmo sou o Senhor. E provavelmente a gente perde a nossa fé ou a nossa capacidade de perceber Deus caminhando conosco frente às nossas dificuldades, porque a gente não entende os desígnios de Deus, a gente não entende o processo de Deus, a gente não entende a pedagogia de Deus, o jeito de Deus agir no mundo. Geralmente quer que Deus haja do jeito que a gente quer. E planeja, a gente faz assim, Senhor, a minha oração é assim, né? Senhor, faça isso, faça aquilo, faça assim, assim, assado. E a gente faz uma lista de coisas, uma lista de etapas, do jeito que tem que ser. Mas aí as coisas não vão acontecendo, então talvez aí a gente comece a fazer como esse povo de Israel, que começou a duvidar da presença de Deus em suas vidas. E passou a acreditar no outro Deus. Como eu disse, hoje talvez nós não tenhamos outros deuses para acreditar, porque não temos talvez tanta cultura misturada nesse sentido, né? Temos muitas vezes até rejeição a outras culturas que cultuam outros tipos que têm outro tipo de religião, mas sim nós temos outros tantos deuses na nossa vida que às vezes nem percebemos que cultuamos, como por exemplo o próprio Deus do dinheiro, poder, da autossuficiência. Esses dominam a nossa vida. Daí o Senhor, ele precisa, assim como no tempo aqui da Babilônia, né, no tempo do exílio da Babilônia, fazer a nós essa lembrança, dizer para nós de novo, eu sou o Senhor, não existe outro. E de fato a gente muitas vezes tem colocado a nossa esperança, a nossa vida, o nosso esforço, tudo nas mãos de coisas, de situações, de pessoas deste mundo que não são Deus. E aí então a nossa vida, obviamente, ela vai perdendo o sentido, porque o nosso existir, que veio do coração de Deus, só tem sentido quando ele volta para Deus. E não vai fazer sentido algum a nossa vida, então ser totalmente depositada nas mãos das coisas do mundo, das pessoas, que não vão dar para nós a plena realização, a nossa felicidade. Sobre essa dinâmica, sobre quem é Deus na nossa vida, mais uma vez, o Evangelho nos chama a atenção e Jesus hoje utiliza este evento, deste fato, a moeda, não é? E é bastante curioso, porque às vezes a gente pensa assim, olha, será que Jesus está falando que a gente tem que dar o imposto para o governo e também o imposto para a igreja, né? E dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Será que é isso que ele está querendo dizer? Evidentemente não é isto. Ainda que seja necessário sua contribuição financeira, toda esta obra, e eu falo de forma específica a obra física, né, ela se mantenha, ainda que seja necessária a sua contribuição, não é isso que o Evangelho não está nos chamando a atenção. Mesmo porque quando Jesus pede a moeda e ele faz o questionamento de quem é o rosto que está aí na face dessa moeda, e as pessoas observam, olha, é de César. Ele está chamando a atenção para nós de que há um rosto ali, há uma inscrição, há uma marca, e aquilo pertence a alguém que não somos nós. Por isso, dai a César o que é de César. Aí eu me pergunto, e todos nós também devemos nos perguntar, então, o que é de Deus e que precisa ser oferecido a Ele? Preciso neste momento a gente extrapolar um pouco o Evangelho e nos lembrarmos que Deus formou homem e mulher de acordo com a sua imagem. Então, meus irmãos, se nós pensarmos assim, nosso coração está forjado o rosto de Deus. E se no nosso coração está forjado o rosto de Deus, então é a Deus que nós devemos oferecer a nossa vida, nosso coração, toda a nossa existência. Dai a Deus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E as palavras, elas precisam ser assim bem ditas, porque
quando nós falamos que devemos oferecer o nosso coração a Deus, talvez não fique muito claro como isso acontece. E a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nos diz de uma forma assim bastante objetiva o que nós podemos fazer. Porque ele dá graças àquela comunidade, que é uma das primeiras, ou se não a primeira comunidade cristã que está seguindo o Evangelho, que está seguindo a mensagem de Jesus, mas que também está já sofrendo as grandes perseguições do cristianismo. Já existem muitos mártires, já existem muitas pessoas que estão sendo apedrejadas por causa de Jesus Cristo, muitas pessoas que estão sendo perseguidas por causa da pregação, por causa de sua fé. Mas ele dá graças a Deus porque ele reconhece o esforço daquela comunidade em viver a sua fé. E, aliás, não só viver, mas como ele diz assim, né? A atuação da vossa fé. E quer dizer uma fé que é ativa, que é atuante. Não é uma fé que está expressa apenas em palavras, da boca para fora, como eu dizia anteriormente. Não é uma fé que diz apenas que eu acredito em Deus, mas vive comportamento ou faz um caminho completamente diferente daquilo que fala. Uma fé atuante é uma fé em obras, é uma fé concreta. Ele louva a comunidade, louva a Deus pela comunidade também por causa do esforço da caridade, o esforço da vivência do amor, que nos faz clareza, nos dá clareza de que viver o amor não é fácil. Nosso esforço, quando falamos daquele sentimento, gostar de alguém, namorado que gosta da sua namorada, nós falamos da paixão, não é isto. Amor é muito mais do que sentimento, amor é decisão. Se decide a amar o inimigo, como nós ouvimos muitas vezes no Evangelho. Amor, ele requer de nós um esforço que Paulo, reconhece na comunidade. E é por este amor, esse esforço desse amor, a vivência desse amor é que ele louva, ele dá graças ao Senhor. E por fim ele também fala, firmeza da esperança, da vivência da esperança, porque sabe, reconhece que em meio às tantas tribulações que essa comunidade está enfrentando, eles sabem esperar, eles firmemente acreditam, eles esperam a realização da promessa de Deus em suas vidas. E não só esperam, vivem com firmeza o amor, atuam na sua fé, como também vivem mediados pela ação do Espírito Santo, assim como nós ouvimos no texto de hoje, vivem um testemunho constante do amor de Deus. Não só por meio de palavras, que também no Evangelho, na Escritura nós já ouvimos, que muito mais importante do que a pregação é o testemunho que cada um de nós podemos dar. Então, meus irmãos, dar a César o que é de César, ou seja, dar as coisas do mundo para o mundo. Aquilo que pertence ao mundo, deixemos no mundo. Mas aquilo que pertence a Deus é preciso dar a Deus. E essa mensagem do Evangelho de hoje, de toda a liturgia de hoje, ela ressoa em nosso coração ao nos fazer questionar sobre o quanto a nossa vida tem sido dada, oferecida a Deus, o quanto Deus tem sido, então, comandante da nossa existência. Precisa a gente fazer esse questionamento, tendo em vista que muitas vezes nós nos deixamos guiar muito mais pelas coisas do mundo, pelos, entre aspas, valores do mundo, do que os valores do Evangelho, pelos valores de Deus. Nós saiamos aqui, então, refletindo sobre esta realidade, permitindo que Deus se torne cada vez mais Senhor de nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.